E aí, pessoal, beleza? Professora Juliana. E no vídeo de hoje nós vamos explicar, definir um termo que com certeza você já ouviu falar, mas talvez não saiba qual que é o seu completo e real significado. O que significa a palavra mutação? Nós vamos falar então do significado dessa palavra pensando em genética, pensando em biologia, pensando em DNA, a molécula da vida. Então, quando a gente fala na palavra mutação, ela significa mudança. Se você consultar os dicionários brasileiros, você vai encontrar então esse significado como ato ou efeito de mudar. Quando a gente pensa em material genético, a mutação ela vai ser uma mudança na sequência do nosso DNA. Não só dos seres humanos, como ela pode acontecer em plantas, em animais, em vírus. E aí a gente falando de DNA, nós temos DNA no núcleo da célula, que é o DNA ali dentro do centro de comando da nossa célula, ou nós temos o DNA das bactérias, que está disperso, solto ali no citoplasma, que é o DNA dos procariontes. E nós temos também o DNA extracromossomal, que, por exemplo, a gente pode colocar como DNA das mitocôndrias, que é uma organela que tem o seu próprio DNA, e dos cloroplastos. Então, DNA é uma molécula que está em diversos organismos, é a molécula da vida. E essa mutação, essa mudança pode acontecer em quaisquer desses DNAs que nós acabamos de mencionar. Essa mudança, por sua vez, ela pode ser benéfica para a população, depois ela pode ser maléfica para a população, e ela também pode ser indiferente. Então, vocês viram aí que eu não falei de uma mutação benéfica para mim, não, é para a população. Quando a gente estuda mutação, quando a gente estuda evolução, essas mudanças na sequência do código genético, elas vão trazer consequências não apenas para um indivíduo, mas para uma população como um todo. Uma população de plantas, uma população de animais, uma população de seres humanos, por exemplo. Então, nós temos mutações que são ruins, elas fazem mal. Muito frequentemente lembrado aí, mutações que podem levar ao surgimento de um câncer. Então, nós temos uma mudança no código genético que vai fazer com que essa pessoa expresse alguma informação de forma errada, aquilo se transforme num tumor e isso pode gerar um câncer. Essa mutação, como ela é ruim, ela não vai se fixar na população. Até porque muitas vezes ela pode inclusive levar a óbito, quando não conseguimos um tratamento adequado. Então essa mutação é uma mutação que vai ficar naquele ser vivo e dali ela vai se extinguir junto com esse ser vivo. Porém, quando nós temos mutações que são benéficas e são importantes para a população, nós dizemos que elas se fixam naquela população. Então, uma mutação bacana vai ser passada para as próximas gerações. De forma bem didática para você conseguir entender. Existem algumas pessoas que já possuem uma mutação descrita na literatura, né, nos papers científicos, em que o vírus da AIDS não consegue se ligar às células dessa pessoa. É como se o vírus não identificasse o receptor de membrana e por isso ele não consegue se ligar. Ou seja, ele está presente no corpo dessa pessoa, mas essa pessoa se torna assintomática. Ela não vai expressar nenhuma das ações, vamos dizer assim, do vírus da AIDS no corpo dela. Enquanto que outras pessoas não possuem esse receptor diferenciado, então o vírus reconhece na membrana da célula da pessoa e quando essa pessoa então se contamina com o vírus da AIDS, ela vai acabar se infectando e expressando sintomas, podem inclusive agravar nessa pessoa e levando inclusive depois por doenças oportunistas a óbito. Então, o que a gente espera dessas pessoas que possuem essa mutação benéfica para sobreviver ao vírus da AIDS? Que elas permaneçam na população. E nós esperamos que essas pessoas que não tenham essa mutação, que tenham aí o receptor para o vírus, elas de alguma forma vão acabar se contaminando e esse vírus vai acabar causando mal para essa população e ela vai acabar sendo extinta. Então, depois de muito tempo, porque quando a gente fala de evolução não são 2 anos, 5 anos, 10 anos, não, a evolução ela demora 1000 anos, né, um século ou mais para acontecer. Então aí a gente espera que
esse mutante se fixe na população, essa proteína modificada se fixe e nós então não teremos mais problemas com relação ao vírus da AIDS. De forma bem didática para você conseguir entender, certo? Essas mudanças que acontecem no nosso genoma, no nosso conjunto, no nosso DNA, elas podem ser causadas por fatores ambientais ou elas podem ser causadas por alguns problemas no momento em que as nossas células estão se multiplicando, no momento em que nós estamos sendo formados na barriga da nossa mãe e por aí vai. Então, essas mudanças têm vários motivos para que elas aconteçam. E nós também falamos que existem algumas mudanças no nosso código genético que são indiferentes. O que seriam essas mudanças indiferentes? É, por exemplo, vamos imaginar que a gente estaria lendo um livro e eu tenho uma palavra no meu livro e no livro da outra pessoa tem um sinônimo daquela palavra. Tem outra palavra que representa a mesma coisa. Então, essas mutações que existem no nosso genoma e que são mudanças, né, de palavrinhas, vamos dizer assim, dentro do nosso código genético, elas são sinônimos. Então, no fim das contas, elas vão representar uma mesma coisa, mas escritas de formas diferentes. Então, isso é até bacana acontecer, porque elas são indiferentes, mas de certa forma elas estão ajudando o nosso material genético a ser diferente. É a famosa variabilidade genética que nós comentamos muito. E a variabilidade genética foi extremamente importante para que todos os seres vivos do planeta estejam onde estão. Então, essas modificações, nós temos mutações de vários tipos, não vamos abordar aqui os tipos de mutação que nós temos. Mas é como se a gente tivesse um livro, o nosso genoma, o nosso DNA fosse um livro, e eventualmente, enquanto esse livro está sendo lido, o livro da nossa vida, ele vai encontrar algumas páginas que estão faltando, ou algumas páginas que podem estar de cabeça para baixo, ou nós temos páginas que vieram duplicadas, então a página 57 aparece duas vezes, é a 56, 57, 57, 58. E isso vai causar as consequências que a gente falou para o nosso organismo. Então, essas mudanças podem vir de várias formas, de vários tipos, e cada uma delas traz uma consequência a longo e a curto prazo. Então, é sempre bom a gente lembrar que as mutações elas podem vir por causa de erros na nossa replicação, na duplicação do nosso DNA, no processo normal de recomposição das nossas células, mas os fatores ambientais também têm muita relevância no surgimento de mutações, como exposição a raios-x, exposição a fatores ambientais como, por exemplo, o tabagismo, o próprio sol, os raios solares, tudo isso pode interferir diretamente no DNA das nossas células, causando prejuízos para o nosso corpo. Então, sempre aquela dica de alimentação saudável, vida saudável para te ajudar, inclusive no processo aí de replicação, duplicação do seu DNA e para que as suas células funcionem de forma correta. Certo? Eu espero que você tenha gostado desse vídeo, que você tenha entendido esse conceito de mutação que é extremamente importante para a nossa vida, porque você já sabe, né? Biologia não é só para a gente passar no vestibular, passar no Enem e ficar decorando conceitos que a gente não vai usar para nada. Biologia é para a sua vida.